Hoje a gente vai dar uma linha de glicídios para vocês. E primeira coisa, né? O que que são glicídios? Alguém tem alguma ideia? Glicídios ou carboidratos? Mandem aí, pessoal. Vamos interagindo. Estamos interagindo. Vou deixar meu celular aberto no chat para não perder o que vocês estão falando. Um instante. Já estão dando definições aí, mas compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem falou isso foi Vitor, né? Estão me ouvindo, pessoal? Tá dando certo aí? Só ver se tem uma basezinha melhor do que isso aqui. Não, eu vou ficar lendo aqui mesmo. Vou ficar olhando pra baixo mesmo. Não, tem que ter uma base, senão não dá certo não. Peraí. Pronto. Ah, compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Achei ótimo. Uma definição química interessante, né? Agora, sim, uma definição mais realista do dia a dia. O que seria um carboidrato? Mas tá de parabéns, tá? A definição tá corretíssima. Base para o metabolismo energético. Como estruturas, reservas e tal. Boa, boa, gostei. Mas uma definição que eu gostaria que vocês, assim, puxassem, né? Que representa grande parte de carboidratos, são açúcares, né, pessoal? Na maior parte dos casos, tá? Todos os carboidratos são açúcares? Não, né? Mas a maior parte são açúcares, tá? Grande parte deles, não sei se é maior, né? Porque são inúmeros compostos, mas grande parte deles são açúcares. Se em vez de pensar em carboidrato, né? A gente vai pensar em açúcar no primeiro lugar, né? Principalmente em questões mais simples, né? Tem muitas questões que perguntam, é, sobre carboidratos na dieta. Você vai pensar em açúcares, massas, né? Como o amido. Mas o que diferencia, só uma diferença legal, né? Que você encontra em poucos lugares. Qual é a diferença entre carboidrato e açúcar, né? Eu disse que o açúcar é um tipo de carboidrato. Mas por que eu não posso falar que todos são açúcares? Porque o açúcar é o carboidrato que apresenta dulcor. O que seria dulcor? O doce. É palatável, né? A percepção de doce, tá? A única diferença é essa. Porque assim, nem todos os carboidratos vão apresentar esse dulcor, essa percepção do doce, quando a gente for comer, né? Mas muitos apresentam, tá? Então, essa é a pequena diferença, né? Entre carboidrato, o glicídio e açúcar, né? Como eu disse, né? O açúcar é um tipo de glicídio. Mas entre exemplos muito comuns nós temos lactose, sacarose. Sacarose é o açúcar de cozinha, tá? É o açúcar refinado, né? Que vocês consomem adicionando as coisas aos doces, ao café. Temos a glicose, né? Que é o principal carboidrato, né? Que a gente utiliza no nosso metabolismo energético. Temos a frutose, extremamente utilizado. O nome é frutose porque é bastante presente nas frutas. Temos a celulose, que compõe a estrutura de muitas plantas, das fibras, né, alimentares em geral. Beleza? Vamos lá. Glicídio e carboidratos, né? Como muita gente falou, como muita gente não, o Vitor falou, né? Carboidrato é um composto que apresenta o quê? É um composto que apresenta. Deixa eu ver exatamente como o Vitor definiu. Cadê a definição do Vitor? Composto formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Muito bom, tá? Eu gosto de pensar sempre assim: carboidrato, né? Carbono, hidrato. Hidrato vem de quê? Vem de água, né? Uma coisa que é hidratada tem água, né? Ó, carbono, C, H2O, X, tá? Como assim? Essa é a fórmula geral dos carboidratos, tá bom?
Fórmula geral do carboidrato vai ser sempre essa: CxH2OX. Como assim? Vamos pensar na glicose? A glicose, ela é o quê, pessoal? Ela é um carboidrato de 6, né, carbonos. Tudo bem? 6 carbonos. Como que a gente acharia a fórmula molecular da glicose? Se ela tem 6 carbonos, é simples. Só substituir pelo X. C6, vamos lá. H2O, 6. Tá? Mas aqui é uma fórmula condensada. Se a gente quisesse a fórmula descondensada, a fórmula aberta, né? Seria C6, H, H2, 6 vezes H12, né? O6. Todo mundo entendeu isso aqui? Só substituir, né? X eu substituí por 6. C6, H2O, 6. Aqui, ó, como aqui já tem H2, né? Isso é distributiva. Se tem 6, multiplica aqui. H12. Ó, tem um O. Multiplica por 6, vai dar isso aqui. Essa é a fórmula da glicose. Entendeu? Fez sentido, pessoal? Bem simples, né? Não entendeu, Sol? Qual foi sua dúvida? Quando envolve matemática, às vezes enrola um pouquinho. Às vezes tem algumas questões que se resolvem só por isso, tá? Mas não é a principal parte para biologia, não. Isso é mais importante para química mesmo. Então, olha, entendi o que você falou. Ó, glicídios, como a glicose, é um sinônimo de carboidrato, tá certo? Entendeu isso aqui? Glicídio e carboidrato é a mesma coisa, tá? E os açúcares são tipos de carboidratos, ou glicídios, tá? Dá no mesmo, beleza? Ó, os carboidratos, né, eles têm diversas funções. Pode ser energética, pode ser estrutural. Eu já vou explicar, vou definir um pouco mais nisso aí, tá bom? Ah, a função. Ah, entendi, Sol, tranquilo. Ó, função energética. Quais que são de função energética? Glicose, né? Como eu falei, é o principal metabólico do nosso corpo. É o que o nosso corpo vai utilizar mais para gerar energia, tá? É o principal metabólico mesmo. Eu digo metabólico é que o nosso corpo vai utilizar para produzir energia, tá bom? Sacarose. Sacarose é açúcar de cozinha. Então a gente sabe, né? Ah, vou comer um docinho antes da academia para dar um up, né? Para aumentar a glicose no sangue, né? Eu tô comendo o quê? Sacarose, que vai ser quebrada em glicose, vai ir pro meu sangue e vai aumentar a minha energia, tá bom? Amido. O amido, por exemplo, ele é o. A gente vai falar um pouquinho dele depois, mas ele tá muito presente, sabe em quê? Nos alimentos de massa, por exemplo, macarrão e tudo mais. E por quê? Porque ele é a principal reserva energética dos vegetais, tá? É o amido. Tranquilo? Então, assim, quando a gente pega trigo, quando a gente pega farinhas, né? Elas vão conter muito amido que vai ser utilizado para produzir esses tipos de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. E o glicogênio, galera, guardem esse cara que vai ser importante para o resto do curso. O glicogênio, ele vai ser o carboidrato mais importante, tá? Para a nossa reserva energética glicídica, nossa reserva energética de carboidrato, tá bom? O glicogênio é muito importante. Ele vai ser uma reserva que a gente vai guardar de carboidrato para poder usar em momentos que a gente precisa, em momentos de exercício, em momentos de perigo, tá? A gente vai utilizar em momentos de jejum também, tá? A gente utiliza essa reserva pra gente. E como é que eu vou decorar qual a fórmula dele? Cara, assim, geralmente se eu tivesse que gravar, eu ou usaria flashcard ou faria questões, né? Que uma hora você pega, porque não é tão difícil quanto parece, tá? É só lembrar, carboidrato, carbono e água. A água é um composto grande, o carbono é um átomo só. Então vamos lá, o carbono eu boto um X, H2O, eu boto um X. Carbono e água. Aí, simples. Aí eu só vou ter que saber quantos carbonos tem cada molécula para saber a fórmula dela. E, geralmente o cara vai te dar isso na questão. Só a glicose que eu garanto que é bom vocês saberem, tá? Glicose é muito importante saber de cabeça, porque parece muito, né? O X, para que serve esse X da fórmula geral? É para dizer o número de
o número de átomos, né? Perdão, o número de compostos que tem ali. Por exemplo, a glicose tem 6 carbonos. Então eu substituo na fórmula, né? Para achar a fórmula da glicose, como eu fiz com vocês. Por exemplo, CXH2OX. Vou repetir aqui na fórmula para vocês entenderem que essa parte sei que confunde um pouco. Ó. CXH2OX. Quantos carbonos tem a glicose? A glicose tem 6 carbonos. Então é só substituir na fórmula. CX eu substituo por C6, né? 6 carbonos. H2O6. Então, onde tem X eu substituo por 6. Então fica como? C6. Abrindo, né? Porque lembra, na matemática e na química também, porque a química utiliza muito matemática, né? Quando tem uma coisa entre parênteses, eu tenho que fazer o quê? A distributiva. Então, assim, eu vou o quê? Multiplicar no chuveirinho. Lembra disso? H2 vezes 6. Aqui, ó. Fica como H12. O é como se fosse... Quando não tem nada, é como se fosse 1, né? H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Aí eu vou multiplicar todo mundo no chuveirinho. Fica H12, O6. Entendeu? 6 vezes 2, 12. 1 vezes 6, 6. Fez sentido, pessoal? Fez sentido? No finalzinho eu abro um pouquinho mais, tá? Pra gente poder treinar um pouco isso aí, com outros carboidratos. E aí vocês vão me dando a resposta, porque é só um espanto mesmo, tá? No primeiro momento vocês estão vendo uma fórmula, tá certo? Mas depois vai fazer sentido, pode confiar. Beleza? Agora vamos prosseguir. Ó, função estrutural, tá? Quais seriam as funções estruturais? Por exemplo, temos a celulose. Celulose, né? Ela compõe o quê? A parede celular das células vegetais, tá? É muito importante a gente lembrar que as células, né, possuem pelo menos um envoltório, uma coisa que envolve elas. Quando a gente está falando de animais, tem apenas um envoltório, tá? Qual seria esse envoltório? Alguém lembra? Alguém sabe? Alguém aí, alguém aí dos veteranos? Qual é o envoltório dos animais? Membrana celular. Ou, com o nomezinho, outro nome, membrana plasmática. Tá, pessoal? O que seria isso? É uma coisa que envolve a célula, protege a célula. Vocês vão ter mais detalhes disso depois, tá bom? E na célula vegetal a gente tem dois envoltórios. A membrana plasmática, mesma dos animais, e uma outra além, que é a parede celular, tá bom? No caso da parede celular, o que compõe essa parede celular seria o quê? Seria um carboidrato, a celulose, tá certo? É um carboidrato que tem na parede celular que o ser humano não consegue digerir, tá? O ser humano não consegue fazer a digestão dessa celulose, perfeito? Então, o vegetal a gente não digere, a gente só pega os outros nutrientes além da celulose que tem no vegetal, tá? E tem a quitina. A quitina é um carboidrato estrutural também, que é muito importante, tá? No contexto dos artrópodes, dos insetos, dos aracnídeos. A quitina, o que ela faz? Ela compõe a casca dos insetos. Vocês já viram? Alguém já viu aquele besouro rinoceronte? Um besouro assim meio feio e pá. Alguém já viu ele? Ele é grandão assim. Quando você pisa no besouro rinoceronte, cara, não dá pra esmagar o bicho. Por quê? Porque a camada de quitina dele é muito grande. A quitina é um dos compostos mais resistentes que nós temos, tá? No mundo animal. A quitina é muito resistente mesmo. É uma carapaça, uma armadura, tá? Então não dá pra quebrar, não dá, é muito difícil, entendeu? A barata tu consegue esmagar com o pé. Por quê? Porque é muito pequena a camada de quitina que ela tem. É o que pede porque ela é muito rápida. Então, se ela tivesse uma camada muito grossa, ela seria o quê? Ela seria lenta, muito mais lenta. Seria facilmente, né? Pega. Barata é rápida porque a camada é muito fina. Agora, quando a gente pega besouros maiores, né? Tipo o besouro rinoceronte, se alguém quiser pode botar uma imagenzinha dele aí. Ele tem uma carapaça extremamente grossa. Se você tentar pisar, parece que você está pisando numa pedra, por exemplo. Aqueles besouros que ficam batendo na parede, sei se ele bater na parede não, mas eu sei que os japoneses queriam esses bichos aí pra botar pra brigar. É uma doideira. Mas o bicho não faz nada, é inofensivo, tá? Ele não morde, não. Pode pegar ele na mão que o bicho é de boa. Até que foi, pessoal? Até que tá indo? Suave, né? Beleza. E galera, nós temos, tá? Nós vamos classificar esses carboidratos, tá bom? Nós classificamos eles
como monossacarídeo ou oses, né? Que a gente chama de ose. Geralmente vai terminar, por exemplo, glicose é um monossacarídeo. Olha a foto do besouro rinoceronte aí. Tem essa carapaça dura, gigante. Tinha muito onde eu morava, lá no Rio. Mas voltando aqui pro raciocínio, ó. Monossacarídeo, tá? Que são as oses. O monossacarídeo, tá? Ele é um monômero. Não fique com medo desse nome. Mono é um, né? Monossacarídeo é um. Quando a gente tem esse monômero, ele é uma molécula só, tá bom? Ele é uma molécula só. Oligosacarídeos, tá? E polissacarídeos são mais de uma molécula. Vocês vão entender já já quando eu mostrar a estrutura para vocês, tá bom? Então, assim, muito importante saberem isso. Monossacarídeo é uma molécula só. A glicose é uma moléculazinha separada, única, só. Por exemplo, quando eu junto uma glicose mais uma glicose, eu formo o quê? A sacarose, tá? Que ela vai ser um monossacarídeo? Não. Ela vai ser um oligosacarídeo. Aqui, ó. Já vou classificar direitinho com vocês, tá bom? Mas, ó, temos a glicose. Aqui a estrutura tá aberta, tá bom? Mas ela pode ser representada de forma fechada, sim. Quando eu junto uma glicose, tá? Com uma frutose, eu falei glicose mais glicose, né? Mas é glicose mais frutose. Eu formo o quê? Uma sacarose, tá bom? Glicose mais frutose, forma o quê? Uma sacarose. Tá certo, pessoal? Foi? De boa? Pessoal, eu sei que é difícil essa parte, sim, tá? De bioquímica. É normal. Assim, a gente vai ter que superar essa dificuldade juntos, tá bom? Porque envolve química, mas é uma parte que eu digo que é fundamental você entender para você entender o resto da biologia. E apesar das dificuldades que vem, porque abre química, e pô, não sei química ainda, é, vai aos poucos sendo digerido por vocês e vai fazendo sentido. Isso só vem ao longo do tempo, porque a bioquímica vai aparecer em outras questões e muitas questões. O que eu recomendo é vocês irem sempre pegando uma basinha de química junto, tá? Química orgânica, que vai ajudar. Mas vamos que vamos devagar que vai dar certo, tá? O que que é oligo? Oligo significa pouco, tá? Oligo significa pouco, né? Então, na etimologia da palavra, oligo é pouco, poli, muitos. Eu vou fazer uma pequena diferenciação, tá? Já já com vocês. Aprender química orgânica para depois aprender bioquímica facilita, mas dá para aprender os dois ao mesmo tempo. Então, assim, sacarose, ó, sacarose é o quê? São duas moléculas. Estão vendo aqui que são duas moléculas juntas aqui, ó, unidas? Tá vendo isso aqui? Estão conseguindo entender? Mas dá pra ver isso aqui. Pelo menos foca aqui. Não fica desesperado agora, tá? Foca aqui. Tá vendo que são duas moléculas aqui, ó, juntas, uma na outra? Então, é um monossacarídeo, que é um só? Não. São dois, né? Duas moléculas juntas. Eu não posso chamar isso aqui de a sacarose de monossacarídeo. Agora aqui, tem mais de uma molécula aqui? O sol, principalmente a sol que tá com muita dificuldade. Ó, tem uma molécula aqui sozinha, separada? Consegue ver que é uma só? Dá pra ver, né? É só uma? Consegue ver? Então aqui seria um monossacarídeo. A frutose também seria um monossacarídeo. Quando a gente olha para a lactose e a lactose, são duas moléculas, ó. Um aqui, outra aqui. Ligadas, né, nessa ligação aqui. Beleza? Então, o que? Não é um monossacarídeo. Deu para pegar? Se não deu, vamos prosseguindo aos poucos que vocês vão entendendo, tá bom? É o CH junto. É o CH junto, como assim? Ó, você vai entender ao longo da aula, prometo, tá? Vamos junto que a gente vai construindo esse conhecimento aqui. Não se preocupe com isso agora. Mas eu quero que tu entenda isso. Monossacarídeo, uma molécula sozinha. Disacarídeo, duas moléculas. Disacarídeo, duas moléculas juntas. Trissacarídeo, a gente vai ver isso agora. Vem comigo, tá? Antes a gente vai falar de monossacarídeos aqui, beleza? Ó, monossacarídeos. Os monossacarídeos, tá? Eles são moléculas que só tem, quando a gente fala, são moléculas sozinhas, né? É uma molécula só. Como aqui a gente está vendo a glicose. É únicas, tá bom? São moléculas unitárias, tá bom? Dentro dos monossacarídeos, nós classificamos, né, em diversos tipos de classificação. Qual que seria? Como que eu diferencio duas moléculas juntas para uma sozinha? Vocês vão ter isso aqui já já quando eu falar das ligações, tá? Ligações glicosídicas, vocês vão entender como é que funciona isso. Como eu diferencio, tá? Como eu classifico os monossacarídeos? Eu classifico de acordo com o número de carbonos, beleza? Monossacarídeos com
cinco carbonos. A gente chama de pentose, tá? Pentose. Monossacarídeos com três carbonos, chamamos de quê? Trioses. Pessoal, assim, os únicos que vocês têm que saber são hexoses e pentoses para o vestibular. São os únicos que caem. Pentose é com 5. Só pensar, pô, o Brasil é pentacampeão, porque ele tem 5 títulos, né? De Copa do Mundo. Ele quer ser hexacampeão, vai ter 6 títulos, quer ter 6 títulos de Copa do Mundo. Pentose tem 5 quê? Carbonos, tá? Hexose tem 6 carbonos. Lembra que eu falei que a glicose tem 6 carbonos? Lembra que eu disse isso? A glicose tem 6 carbonos. Ela vai ser o quê? Uma pentose ou uma hexose? Boa, simples, né? Fácil classificar, tá? Tranquilo, até aqui, de boas. São os dois mais importantes do vestibular, sem dúvida. Então é o seguinte: quais são as pentoses mais importantes? Ribose e desoxirribose, tá, pessoal? Elas são componentes, tá? Componentes dos ácidos nucleicos, tá? Que formam DNA, beleza? O ácido nucleico é uma molécula complexa, né? Tem várias moléculas juntas, três moléculas juntas, né? E assim, elas vão compor o DNA. Nós temos um dos componentes é um açúcar, tá? É um carboidrato, que é uma pentose, beleza? No caso seria essa aqui, desoxirribose, tá bom? Do DNA. Ribose é do RNA, tá bom? Tranquilo até aqui? De boas? Quando a gente falar do ácido nucleico, a gente vai falar mais. Vocês têm que saber que o quê? Os ácidos nucleicos, tá? Que compõem o DNA, eles são compostos, beleza? Por carboidratos também, tá? Pentose por pentoses. Tá certo, pessoal? Ou seja, que são monossacarídeos de 5 carbonos. Muito nome, muita coisa. Vamos devagar que vai junto. Vai junto comigo. Estão entendendo, pessoal? Então, tá dando para ir? Tá dando para digerir aos pouquinhos? Eu sei que essa matéria é um pouquinho difícil, mas faz parte, né? Não tem como facilitar muito, mas vai. Hexose. Hexose são o quê? São monossacarídeos de 6 carbonos, tá bom? Nós temos a glicose. Olha, 6 carbonos aqui, vamos contar. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui é a glicose. Frutose também, tá? Ó, um. Galera, na química orgânica, quando tem um ponto, é um carbono, tá? Quando tem um ponto sem nada. Então vamos contar. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Temos 6 carbonos também. E temos a galactose. Tudo bem até aqui? Eu garanto que, cara, tem que saber esses caras aqui. Tem que saber pra gente poder continuar, tá bom? Com o tempo vocês vão gravando. Eu recomendo vocês fazerem questões. Ah, se você usa flashcards, usa flashcard pra ficar fácil de decorar, tá? Mas, pessoal, o que você não pode deixar de saber nunca é a glicose. Porque, assim, a glicose, sem dúvidas, ela vai ser o carboidrato mais importante, tá? A glicose, ela está presente no metabolismo da maior parte dos seres vivos. Desde plantas, tá? Até os animais. Todos os animais vão utilizar glicose, perfeito? Para fazer seu metabolismo. Todas as plantas utilizam glicose para fazer o metabolismo. Algumas bactérias que não vão usar glicose, mas é muito raro, entendeu? No mundo da biologia, a glicose, sem dúvidas, é o mais importante, tá bom? Então, os monossacarídeos são esses, perfeito? Vamos para os oligosacarídeos. Essa piada, tô ligado essa piada, né? Tem umas boas de química depois. Tem uma de biologia que eu vou puxar com vocês depois também. Mas ajuda muito, essas piadinhas ajudam a gente a gravar algumas coisas de química orgânica. Tá, volto no slide anterior. Show. Ah, tem uma parada que eu não falei aqui, né? Olha aqui como é que é importante. Essa fórmula aqui é a fórmula da respiração celular, tá? É muito importante, tá, pessoal? Essa fórmula aqui. Não tem que gravar a fórmula não, mas é importante você entender, tá ligado? Ó, C6H12O6. O que que é isso, pessoal? O que que é isso? Alguém sabe me dizer? Alguém tá prestando atenção na aula? O que que é C6H12O6? Não vale veterano. O que que é isso, Sol? L tá proibida de responder. Glicose, exatamente.
6 carbonos, lembra? C6, 6 carbonos. Glicose, né? Mais oxigênio, passa pelo processo de respiração celular, gera 6 CO2, 6 águas, mas o mais importante, gera ATP. Lembra que eu falei na última aula isso? ATP é o quê? A molécula mais importante, tá? Perdão, é a moeda energética do nosso corpo. Sempre que a gente for usar energia, a gente vai gastar ATP. Então, a partir da glicose, eu gero ATP. Eu gero essa moeda energética. Show de bola, pessoal? Entenderam isso? Preciso de glicose para gerar ATP. Vamos prosseguir, pessoal. Oligosacarídeos. Como perguntaram, o que é o ligo? O ligo significa poucos, tá? Ou seja, não é um, é mais de um, mas são poucos. O que seriam esses poucos? Vou explicar para vocês. Por exemplo, nós temos a sacarose, são duas moléculas juntas, como eu falei, são duas. Entra no oligosacarídeo? Entra. O que entra no oligosacarídeo? Quando eu tenho de 2 a 10 moléculas. Passou de 10 moléculas, eu chamo de polissacarídeos, tá? Entre 2 e 10, eu chamo de oligosacarídeo. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Deu para entender? Quando são 2 a 10 moléculas juntas, são oligosacarídeos. Vamos prosseguir. Oligosacarídeos, quais que nós temos? Nós temos os disacarídeos, tá? Disacarídeos são compostos por duas, né? São dois monômeros, são duas moléculas juntas. Nós temos a maltose, a lactose e a sacarose, tá bom? E eles estão muito presentes nos alimentos, tá? Maltose, por exemplo, extremamente presente na cerveja, né? O malte. Então, é um açúcar muito presente na cerveja. Lactose no leite, né? E a sacarose é o açúcar de cozinha, o açúcar comum, tá? Maltose, como é que é formado? Uma molécula de glicose com uma molécula de glicose, né? Juntas. Quando eu junto elas duas, forma a maltose. Lactose é quando eu junto glicose e galactose. Fica fácil, né, gravar. Glicose mais galactose, forma o quê? Lactose. Sacarose, glicose mais frutose. Não é tão difícil. Tem que saber? Tem que. Pro vestibular precisa saber, tá? Todos esses açúcares, eles vão ser digeridos, tá? No nosso intestino. Por enzimas produzidas no próprio intestino mesmo, tá? Você, na região, para quem quer saber, é no duodeno, que é uma região do intestino. Não precisa gravar tudo isso agora não, tá? Vai aos poucos que tudo isso vai ser voltado no curso, a gente vai voltar nessa parte, fica tranquilo. Mas isso aqui é bom já desde sempre, desde cedo saber, tá? Maltose é glicose mais glicose. Qual enzima que vai digerir? Maltase. Pessoal, muito fácil. Tem a maltose, né? Qual enzima digere? Maltase. Lactose, enzima lactase. Sacarose, enzima sacarase. Difícil? Deu para entender? Muito easy, né? Muito fácil, né? Ah, tá. Olha a dica da Ellie aí. Tá bom? Então, todos vão ser digeridos no nosso intestino. Show? Suave até aqui, né, pessoal? Tá de boa, né? Eu vou falar um pouquinho com você agora da intolerância à lactose. Eu preciso que vocês prestem atenção. Não que a gente não vai falar mais disso, a gente vai repetir uma boa parte disso quando vocês tiverem mais conhecimento quando a gente vai falando de fisiologia, tá? Mas a intolerância à lactose, ela é uma doença, né? Que é extremamente comum, né? Uma doença que é normal, chega a ser normal. Porque assim, ela atinge mais de 50% da população mundial. No Brasil não é normal ainda, porque atinge 50%. Mas é bem comum de aparecer, tá? Nós temos diversos tipos, né, de intolerância à lactose. Temos a intolerância à lactose genética, tá? Por questões genéticas. Temos a intolerância à lactose primária, que ninguém sabe a causa. Do nada o teu corpo para de produzir. E temos a secundária, que é por inflamação no intestino, tá? Achei que era um tipo de alergia. Não, não é alergia. Eu vou diferenciar isso, tá? Já já eu diferencio entre alergia e intolerância. Mas como é que funciona, pessoal? Como eu falei para vocês, temos uma enzima chamada lactase que quebra a lactose, né? Quando a gente não produz essa enzima de modo suficiente para digerir a lactose no nosso intestino, nós temos intolerância à lactose, tá? Pessoas com descendência africana e asiática, tá? E ameríndia também, tá? Pessoas com esse tipo de descendência têm prevalência a ter essa doença, tá bom? Tem prevalência a ter essa doença. Vou explicar o porquê. Pessoas com descendência europeia têm bem menos,
Por quê? Os europeus, tá? Eles criaram gado. Então, por seleção natural, né? Quem conseguia tomar o leite do gado conseguia ficar de boa, ficar suave, sobreviver. Quem não conseguia, quem era intolerante, não tinha essa produção de lactase, perdão, morreria, tá bom? Morreria porque assim, não ia conseguir quebrar o açúcar daquela dieta, né? Então, na Europa foi selecionado, porque eles domesticaram gado muito cedo, né? Desde a da evolução, eles evoluíram junto com o gado. Há 10 mil antes de Cristo, os caras estavam domesticando o gado na Europa. Agora, na Ásia, na África, nunca teve essa domesticação do gado, tá certo? Do gado bovino, principalmente, né? Nem dos outros tipos de gado. Não houve muita. Na África e na África era muito. Se consumia carne muito pela caça. Na Ásia se consumia muito mais alimentos derivados vegetais, né? Então, e pesca também. Então não havia essa necessidade de consumir leite, né? Tá certo? Então, quando você teve ali na Europa, teve essa domesticação do gado. Então as pessoas que da Europa já estavam acostumadas ao consumo de leite depois da idade infantil, né? Quando que você precisa ter lactase? Quando você é bebê, né? Porque sua única alimentação vai ser o quê? Vai ser o leite materno. Depois, você não precisa mais. Em tese, né? Na verdade, precisa porque a alimentação humana tem muitos derivados de leite. Mas na natureza não, né? Na natureza não. A gente fala, eu acho meio idiota esse tipo de. Nunca use esse raciocínio para as coisas, tá, pessoal? Tem uma galera que fala assim, ah, não. Não toma leite não, leite é inflamatório, por exemplo. Tem um pessoal que usa essas fake news. Leite ele é inflamatório, tá? É só vocês pensarem. O ser humano é o único animal que na fase adulta continua tomando leite. Já viram esse tipo de argumentação? Pô, mas é uma argumentação meio. Tá bom, tá certo. O ser humano é o único animal que na fase adulta continua tomando leite. Mas nós somos os únicos que consumimos carne cozida. Nós somos os únicos que tomam Coca-Cola. Nós somos os únicos que usam a leite, usam azeite na alimentação. Isso tá errado? Não pode? Vai matar? Não. Já viu algum animal usando azeite na alimentação? Consumindo alguma coisa com azeite? Eu nunca vi. Já viu algum animal tomando Coca-Cola? Então, assim, a gente não pode usar isso pra dizer que tomar leite faz mal. Não, não pode, tá certo? Não pode usar isso pra dizer que tomar leite faz mal. Não faz, tá? Não faz mal, só se você tiver intolerância. Tudo bem? E vamos tentar entender como é que funciona, né? Agora a intolerância. Deu pra entender até aqui, pessoal? Agora precisa da atenção de vocês que a gente vai falar da fisiologia ou fisiopatologia, né? Da parada. Que é o problema causado pela lactose. Eita. Ó, o que acontece, pessoal? O que acontece? Numa pessoa que não possui intolerância, né? Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Quando a lactose chegar no intestino, né? Vai ter uma enzima lactase, tá? Na própria mucosa intestinal, que vai quebrar essa lactose nas duas moléculazinhas. Lembra que eu falei que são duas moléculas, ó? Juntas. Porque, né? É um oligosacarídeo e sacarídeo, a lactose. Vai ser quebrada em galactose e glicose, tá tudo normal. Perfeito? Suave até aqui? Tudo de boa. Na pessoa que é intolerante, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ó, tem que lembrar que a lactose foi quebrada e já foi absorvida. Glicose e galactose foi absorvida aqui na parede do intestino, né? Ó, isso aqui é a parede. Só para vocês já começarem a se acostumar, a gente chama, né? Isso de parede, né? Parede é o contorno. E o meio a gente chama de luz, né? Então, assim, a lactose sai da luz do intestino, bate na mucosa aqui, é quebrada em galactose e glicose. Tudo certo, foi absorvido. Foi até aqui, né? De boa. Agora, vamos lá, pessoal. Na pessoa que não é intolerante. Na pessoa que não é intolerante. Na pessoa que é intolerante. O que vai acontecer? A lactose chegou no intestino. Tem alguma enzima aqui para digerir a lactose ou não tem? Tem alguma enzima para digerir a lactose? Para quebrar a lactose? Na pessoa que é intolerante? Não tem, né? Correto? Então o que vai acontecer? Como não tem essa enzima, o que acontece? Lembra que a gente falou na última aula de bioquímica sobre a osmose? O que vai acontecer? Vai aumentar muito a concentração de quê? De lactose ali no intestino, né? Aumentar muito a concentração de lactose no intestino. O meio fica o quê? Hipertônico.
O hipopótamo vai para o hipermercado. A água sai dos tecidos, vai para o intestino. Show? A água sai dos tecidos, vai para o intestino. Por quê? Porque o intestino tá hipertônico, tá com alta concentração. Porque a lactose não foi absorvida, né? Não foi quebrada para ser absorvida. Tá certo? É importante a gente falar isso. Nosso corpo não absorve a lactose direto. Ele precisa quebrar antes. Não quebrou, porque não tem enzima. Então, lactose aumenta muito a concentração na luz do intestino. O que vai acontecer? Vai ficar hipertônico, né? Vai ficar com alta concentração de lactose, que vai puxar as águas, vai puxar a água dos tecidos do intestino, dos tecidos, perdão, do corpo para a luz do intestino. O que vai acontecer? Vai ter muita água ali, né? No intestino. Adivinha o que isso vai dar, pessoal? Adivinha o que isso vai dar? Diarreia, né? Vai dar diarreia. Diarreia nada mais é do que uma de fezes com uma alta concentração de água, tá? Então, quando a pessoa toma leite, a pessoa que é intolerante, ela vai ter diarreia. Além disso, tem outros problemas, tá? O que vai acontecer aqui? Quando ela chegar no intestino grosso é onde fica a maior parte da nossa microbiota intestinal. É as bactérias que ficam no nosso intestino. Não era para ter lactose ali, mas tem. O que essas bactérias vão fazer? Vão começar a fermentar esse açúcar, né? Perfeito? Esse açúcar vai gerar diversos gases, tá? Irritantes, como hidrogênio, como CO2 também, né? Vai gerar ácidos, né? Que vão acabar gerando assim essa irritação. Então, assim, muita gente vai sentir dor por irritação e por gases, né? Dor abdominal por irritação e por gases. E diarreia osmótica, né? Que a gente chama. Diarreia osmótica e diarreia por alta concentração de água. Tá certo? Então, esses são os sintomas mais comuns da intolerância à lactose. Beleza? Foi aqui? De boa, pessoal? Não é tão difícil não, né? Entenderam o raciocínio da parada? Entenderam o raciocínio com a questão da osmose? É muito bom, muito fácil da gente poder raciocinar dessa forma, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Como eu falei, cara, é muito comum se ter isso, tá? 50% da população brasileira tem. Então, é legal todo mundo fazer, né, um testezinho quando puder para saber se tem. Obviamente, todo mundo não, só se você tiver alguma queixa, né? Se você sempre tomou leite, sempre tomou derivado de leite, nunca teve nada, não tem por que procurar sarna para se coçar, né? Mas se você sempre sente um desconforto, gases, diarreia, depois, pô, aí você faz um testezinho, tá? Tem bastante testes que conseguem hoje em dia trazer respostas satisfatórias para saber se tu é intolerante ou não. Nem vou ficar falando muito aqui, senão eu me empolgo, né? Vambora, vamos prosseguir que tem que terminar essa aula em 1 hora. Ó, polissacaride. Tem como desenvolver isso? Então, tem, né? Tem como desenvolver, mas é assim, sem explicação. Tem como desenvolver pela intolerância à lactose primária e pela intolerância à lactose secundária. Primária, do nada acontece. Mas não é comum não, tá? Nenhuma dessas é tão comum assim não. Secundária é por inflamação, por irritação, sabe? Intestinal. Geralmente, pô, algumas pessoas que têm, sei lá, doença celíaca, que é intolerância a glúten, desenvolvem em conjunto intolerância à lactose, porque o intestino fica muito. Fica sendo toda hora. Fica sendo irritado, fica inflamado, ele vai perdendo essas enzimas ao longo do tempo, tá? Perfeito? Mas sim, tá criando uma cultura. O que eu quero bater com vocês em relação a isso é que tá sendo criada uma cultura na nossa sociedade anti-leite, né? Anti, isso aí não tem sentido. Porque assim, para as pessoas que não tem problema com isso, nunca vai ser um problema, entende? Tá criando essa cultura, né? Anti-leite, como se o leite fosse algo ruim, como se o leite fosse uma coisa inflamatória. Isso não tem embasamento científico. Muito pelo contrário. Algumas pesquisas indicam que o consumo regular de leite é desinflamatório para o corpo, né? Doideira isso. Mas tá que se cria uma ideia, né? De alguns oportunistas aí da medicina que ficam no Instagram postando uma cacetada de bosta, né? Mas fiquem espertos quanto a isso. Vamos lá, polissacarídeos, né? Falamos dos oligosacarídeos, que são poucos. Agora a gente fala dos polis, que são muitos, né? Quando eu tenho mais de 10 monossacarídeos formando, né? Essas moléculas, tá bom? Já vou explicar como essas moléculas se juntam, como que eu reconheço que tem mais de uma. Mas, por exemplo, quando a gente analisa essa molécula, dá pra ver
Ó, cada bolinha dessa, beleza? É uma molécula de monossacarídeo. Esse aqui é o glicogênio, tá, pessoal? O glicogênio. Dá pra ver bem nessa fórmula aqui que são várias moléculas, né? Então, assim, quando tem mais de 10 moléculas juntas, a gente tem os polissacarídeos. Perfeito? Ó o besouro aqui. Já tem até a foto dele, não sabia que tinha não. Mas, ó, os mais importantes, pessoal. Glicogênio para reserva energética. Glicogênio e amido, tá? Reserva energética é o quê? É eu guardar para depois usar, né? Perfeito? Nos animais, nós temos, e nos fungos, nós temos o glicogênio. Essa molécula aqui, tá? É que é armazenada, tá bom? Depois eu vou fazer, se der tempo, eu faço alguns questionamentos com vocês sobre o glicogênio. Mas a gente já vai falar mais deles também. Mas aí também. Mas ó, os animais e os fungos, galera, fungos, pegadinha de prova, hein? Galera que vai fazer mais específica. Fungo, a reserva energética dele não é amido, é glicogênio. Aí tem que lembrar que o fungo está mais próximo dos animais do que das plantas, tá? Então, pensando por essa lógica, eles vão armazenar glicogênio, tá bom? E os animais, nós, né, armazenamos glicogênio como reserva energética. Nós armazenamos. Quais são as principais? Vamos lá, pessoal, os veteranos, ajudem os calouros aí do Foca Enem. Quais são as principais reservas energéticas dos animais? Fala pra mim. Quais são as reservas energéticas dos animais? Lipídio e proteína. Esse proteína é questionável, tá, Hélio? Questionável. Porque assim, proteína não é pra ser, né, uma reserva, mas é utilizado como reserva, tá? Mas cuidado em provas com isso, tá? Mas pode ser usado, tá? Em momento de jejum extremo. Mas principal é carboidrato e lipídio. Glicose não é reserva, tá? Não é reserva. É o glicogênio que é reserva, tá bom? Eu vou explicar depois o porquê, por que isso acontece, tá bom? Mas é lipídio, glicogênio, gordura e glicogênio, tá, pessoal? Nos animais é o amido, beleza? Nas sementes, tá? Vão ser óleos, não vai ser o amido, tá? Nas sementes. Se pode ser pegadinha de prova também. Sementes a gente tem os óleos. É só pensar, né? Por exemplo, tem aqui uma. É um doce, né? Esse aqui. Mas tem aqui essas amêndoazinhas, né? Vou até comer um pezinho. Ó. Já viram que isso aqui é calórico pra cacete? Isso é uma amêndoa, né? Já viram que isso é calórico pra cacete. Eu aproveitando a aula pra comer um docinho. Fazer o quê, né? Tudo pelo conhecimento. É, já viram que é bem oleoso? Tanto que tem óleo de amêndoa, óleo de girassol. É da semente do girassol que se extrai o óleo, né? Não é do girassol em si, é da semente. Porque são extremamente oleosas. E o óleo é muito energético, né? É uma gordura. Então, tudo pelas aulas, felizmente. Hum. E temos polissacarídeos estruturais. Os principais são a celulose e a actina. Voltando aqui para a celulose, né? Ela compõe esse segundo envoltório das células vegetais, tá? Que é a parede vegetal. Célula vegetal tem membrana plasmática ou não? A célula celular tem membrana plasmática, ela tem dois envoltórios, tá? Não esqueçam. Isso é pegadinha de prova também. Célula vegetal tem membrana plasmática e parede celular. Ai, meu Deus, eu nunca vou saber isso. Vai sim, porque a gente vai ter aula de histologia, então calme. A gente vai voltar nisso aí. Fiquem tranquilos, a gente vai depois saber exatamente tudo que tem na parede celular, exatamente tudo que tem na membrana plasmática. Só coisa boa, né, pessoal? Estudar cada detalhe. Isso vai atrapalhar muito vocês ainda. Não, tem duas, tá? Tem duas. Dois envoltórios. Célula animal só tem um, é membrana plasmática sempre, tá? Glicogênio, né? Aquela molécula gigantesca. Para vocês terem uma noção, dentro disso aqui tem 30 mil, isso é uma simplificação, né? Aqui temos 30 mil a 50 mil moléculas de glicose, tá? Dentro de um grama de uma molécula de glicogênio, tá certo? Agora sim, alguém falou, né? Alguém falou que, assim, alguém me perguntou, pô, por que que eu não armazeno a glicose? Alguém perguntou se a glicose, perdão, era uma reserva energética, né? A glicose é uma reserva energética. Não dá pra ser, tá?
Porque assim, tu pode pensar, cara, pra que eu vou armazenar uma molécula tão complexa assim, tão gigante, se eu poderia armazenar uma glicose, que ela pode ser usada direto? Porque assim, se eu compacto numa coisa grande, para eu usar eu tenho que quebrar, né? Eu já lembro para vocês que, por exemplo, a lactose são duas moléculas juntas, né? Quais são essas duas moléculas que estão juntas? Rápido, pessoal, para poder ganhar tempo na aula. Quais são essas duas moléculas que estão juntas? Lactose. Bora, bora, bora. Chat. Leite com leite. Glicose e galactose. Boa. Glicose e galactose, tá? Glicose e galactose. Perfeito. Duas juntas, tá certo? Eu não consigo absorver direto essa lactose, né? Eu tenho que quebrar isso aqui para poder absorver. Imagina o glicogênio. Imagina o glicogênio, que é uma molécula com 30, 50 mil moléculas juntas. Dá para absorver direto? Não, né? Eu tenho que quebrar essa molécula em vários pedacinhos para poder usar. Tá certo? Estão comigo até aqui? Estão comigo, pessoal? Eu não consigo absorver o glicogênio direto. Eu tenho que quebrar ele. Então, por que eu armazeno glicogênio e não armazeno glicose? Se eu armazenasse glicose, né, pensando por um... Vamos refletir aqui um pouco sobre isso. Se eu armazenasse glicose direto, pô, parece ser uma vantagem, né? Eu não vou ter que quebrar nada, é uma moléculazinha só. Eu posso absorver ela direto quando eu precisar. Por que eu não faço isso? Por que nosso corpo não faz isso? Alguém tem uma boa resposta, veteranos? Ou sabidos aí, dos calouros? Alguém tem uma boa resposta pra me dar? Pra não morrer. De fato é. Mas por quê? Porque aí vai guardar menos. Porque ocupa muito mais espaço. Mais ou menos, né, o Hélio? Porque ocupa mais espaço por energia. Tá, aí tudo bem. Tudo bem. Mas mais ou menos, né, Hélio? Mas sim, de certa maneira tá certo. Mais ou menos, porque assim, se eu tenho... O que ocupa mais espaço? O que ocupa mais espaço no total? Se eu pegar um... Vamos fazer esse questionamento, Hélio. O que ocupa mais espaço? Eu pegar um pão, cortar em três e espalhar ele, ou um pão inteiro? O que está ocupando mais volume? É o mesmo volume, não muda. Se eu cortar em três pedaços, não muda nada. O espaço não explica, tá? Espaço não explica. Eu posso ter 30 mil glicoses soltas ou 30 mil glicoses juntas, dá no mesmo, né? O espaço vai ser igual, tá? É uma fonte de pouco aproveitamento. Não, é tudo glicose. Continua sendo glicose. Pouca energia. Não, é glicose. A diferença é que eu tenho 30 mil juntas, porque eu não guardo 30 mil separados. Pessoal, lembre de uma coisa: osmose, tá? Osmose. Se eu tenho 30 mil moléculas juntas, tá? Vamos pensar no seguinte: quando eu junto 30 mil moléculas numa molécula só, né? O que eu tô fazendo? Antes eu tinha 30 mil separados. A concentração ia ficar muito alta de soluto, né? Quando eu junto elas numa molécula só, eu diminuo a concentração de 30 mil, eu diminuo para uma. Faz sentido? Mesmo sendo grande, né? Porque a superfície de contato vai ser menor. Faz sentido? Se é uma molécula só ou 30 mil. Começa por isso, né? Começa por isso, tá? Tá prestando atenção nisso? Outra coisa, pessoal, o glicogênio, ele não é dissolvível. Ele é insolúvel, tá? Por ele ser muito grande. Geralmente moléculas muito grandes, elas não são solúveis, tá? Um exemplo, lipídios. Lipídios, eles são insolúveis, principalmente porque são muito grandes, tá? Então, assim, moléculas muito grandes não são solúveis. O que não é solúvel entra na osmose ou não? Não entra, pessoal. Soluto é uma coisa que está dissolvida. O que não está dissolvido não entra na osmose. Perfeito? Então, assim, o glicogênio ele pode ficar de boa, que ele não vai dar um desequilíbrio osmótico no meu corpo, tá bom? Eu posso armazenar ele suave, beleza? Porque ele não entra no cálculo osmótico. Então, eu posso armazenar 50 mil glicoses ali, que ele não vai afetar a osmose no meu corpo. Tá? Agora, se eu armazenasse 30 mil glicoses soltas, ia dar ruim, né? Eu ia aumentar muito a concentração de onde essa glicose estivesse. Por exemplo, é muito glicogênio armazenado no fígado. Se fosse glicose no fígado, o fígado ia ficar inchado de água, né? Ia ficar hipertônico de tanta glicose e entrar água por ali. Faz sentido, pessoal? Deu pra entender isso aqui? Deu pra entender de boa? Pedro, lembrei daquela sua aula de gliconeogênese no final do ano. A gente vai dar só uma palhinha aqui. Então, assim, principal motivo é a osmose, tá, pessoal? Principal motivo é a osmose. Então, assim, é melhor armazenar esse bicho aí.
Cara, outra coisa, assim, gravem sempre isso, tá? Vocês vão ter mais aulas disso com a Manuela. Mas eu quero que vocês gravem isso. O fígado, ele é generoso. O fígado é humilde, tá? O músculo, ele é egoísta. Então, assim, o fígado, ele distribui pra geral, tá? Ele tem a glicose, ele vai, porra, dar uma moral pra geral. Agora, sim, o músculo não. O músculo, quando pega a glicose, é meu, não quero mais dar pra ninguém, entendeu? O músculo é assim. Então, assim, o fígado armazena o glicogênio para uso do corpo todo. O músculo, ele armazena glicogênio também, mas é só para ele mesmo. É o uso exclusivo dele, tá bom? Ele é egoísta, ele não distribui. O que entra no músculo é meu, o músculo usa para si próprio. O fígado não, o fígado ele já é generoso, ele vai distribuir o glicogênio que está nele para todo mundo, tá bom? Então são os dois locais onde é armazenado. Agora sim, a gente vai depois, né, explicar um pouco mais como é que isso funciona, então não fique com medo. Mas nós temos aqui duas reações químicas, tá? Metabólicas importantíssimas pra gente, que é gliconeogênese. Não, nem vou falar de gliconeogênese não, falei besteira. É glicogênese, tá? E glicólise. Ó, glicogênese e glicogenólise, tá certo? Esses nomes confundem. Tô até me confundindo agora. Ó, é glicogênese e glicogenólise. O que seria isso? Glicogênese é a formação de glicogênio. Glicogenólise é a quebra de glicogênio, tá? Perfeito, pessoal? Tranquilo? Até aqui? Suave? Tudo vai acontecer ali no fígado, tá bom? Essas reações acontecem no fígado. Ó, glicogênese tem outro nome, tá? Tem outro nome que é igual. Glicogênese é igual a glicogenogênese. Porque é a formação de glicogênio, né? É o mesmo nome, tá? É a mesma coisa. Glicogênese é a mesma coisa que glicogenogênese. Tá bom, pessoal? Suave? Eu vou botar aqui pra vocês o nome aqui anotado, tá? É a mesma coisa, sinônimo. Glicogênese é igual a glicogenogênese. É, é legal a gente saber uma coisa, tá? A glicogênese, a glicogenogênese é fabricar glicogênio, tá? Glicogênio, como eu falei, ela é uma molécula de reserva para o nosso corpo, tá certo? Então, assim, eu vou fazer glicogênio, né, quando eu tiver, assim, depois de comer, eu não tô precisando de energia, não tô precisando de nada, né? Comi e vou tirar um cochilo. Meu corpo tá ali fazendo glicogênese, tá produzindo glicogênio para ter reserva, tá? Quando que eu vou fazer glicogenólise? Quando eu estiver precisando usar energia, né? Por exemplo, tô correndo, tô fazendo, porra, exercício físico. Tá, minha glicose no sangue tá baixando. O que que o meu corpo faz? Pô, vou usar minha reserva. Então eu vou fazer, né, glicogenólise. Tá bom? Quebra esse glicogênio. Tudo isso é usado, é feito no fígado, tá bom? Ó, é só lembrar, glicogenólise, que é a quebra, geralmente eu faço quando eu tô fazendo exercício. Qual hormônio? Do exercício físico, o hormônio quando eu tô, porra, com medo, quando eu tô com alguma coisa, qual hormônio que mede isso aí? Qual hormônio que vai aumentar? Em um momento de tensão, um momento de exercício. Qual hormônio? Alguém sabe? Vixe, cri. Qual hormônio aí do exercício físico? Então aí, pessoal, vou cair. Não. Adrenalina, tá? Adrenalina. É quando eu tô, pô, ali correndo, meu corpo, ele pede o quê? Uma descarga de adrenalina, tá? Outro hormônio que media também, a glicogenólise, é um hormônio chamado glucagon, tá? Glucagon, beleza? Quando eu tenho alta de adrenalina e alta de glucagon, meu corpo ele faz o quê? Glicogenólise, ele quebra glicogênio, tá? Lise, tá? É quebra, tá, pessoal? Dica pra vocês, glicogenólise, lise é quebra, então eu tô quebrando o glicogênio. Gênese é produção, eu tô fazendo. Então, glicogênese, eu tô produzindo glicogênio. Tá certo? Beleza? Tá? Então, dois hormônios mediam a glicogenólise, adrenalina e glucagon, tá? E o hormônio que vai mediar a glicogênese é a insulina, tá? É só lembrar,
quando a gente tem muita. O que que a insulina faz, pessoal? O que que a insulina faz? Ela faz o quê? Ela bota a glicose que está dentro do nosso sangue para dentro das nossas células, tá certo? Ela faz isso, beleza? A glicose que está circulando no nosso sangue, ela bota para dentro das nossas células. Se tá tendo uma alta de insulina, é porque eu tô com muito o quê? Muita glicose aonde? No sangue, perfeito? No sangue. Se tá tendo muita glicose no sangue, tá tendo muita insulina, significa, pô, se tá tendo muita insulina, é que tem muita glicose no sangue. Se tem muita glicose no sangue, significa o quê? Pô, o cara comeu, tá ligado? O cara acabou de se alimentar, provavelmente, né? Ele tá com o quê? Um aporte energético alto ali. Quando eu como, eu ganho muita energia, né? Então, assim, se eu comi, eu tô com alta glicose no sangue, pô, significa que o cara tá de boa, pô. O cara pode. Deu uma hora, né? Mas eu vou continuar mais um pouquinho que tá muito boa a aula. Vou ter que ficar, não vou ter jeito. É, tá muito gostosinho de dar aula pra vocês. Vou estender uns 20 minutinhos, tá bom? Então, assim, cara, a hiperglicemia aumenta também os níveis de cortisol. Seria, no caso, pera, hiperglicemia vai aumentar também os níveis de cortisol. Vou ter que pensar um pouquinho depois, tá? Depois eu vou pensar pra não perder o raciocínio. Ó, é... isso que eu ia falar, é hipoglicemia. A hipoglicemia vai aumentar o nível de cortisol no sangue. Mas isso aí é outro papo, pra outra hora. Mas escuta, presta muita atenção aqui agora, hein? Presta muita atenção aqui agora. O... Galera, aí, quando tem muita glicose no sangue, tem muita insulina. A insulina tá indicando o quê? Ó, corpo, tem muita glicose no sangue. O cara comeu, tá suave, tá com energia no sangue. A gente agora pode armazenar. Se tem muita glicose no sangue, dá para armazenar, né? Se tem pouca, pô, aí tem algum problema. Tem que quebrar para a reserva. Tá bom? Eu só guardo se eu tiver de sobra, né? Quando é que eu guardo comida? Quando tem de sobra. Quando é que eu guardo dinheiro? Quando sobrou no mês, né? Eu só vou guardar glicose quando tá sobrando. Perfeito? Show de bola? Faz sentido? De boa, né? Tranquilo. Então, os nomes são muito difíceis. Sol, os nomes estão aí mais para te ajudar do que para te atrapalhar. O nome, ele é seu amigo, tá? E às vezes confundem, mas ele é teu amigo. Por exemplo, quando a gente usa Lise, é quebra. Sempre vai ser quebra, quase sempre vai ser quebra. Tem uma exceção só que eu vou falar para vocês no futuro. E Gênese vai ser produção, tá? Então, na maior parte das vezes, os nomes vão pra te ajudar. Pô, glicogeno, gênese. Fabricar glicogênio. Glicogenólise. Quebrar glicogênio. Os nomes eles ajudam na biologia na maior parte das vezes. Uma vez ou outra que os caras eles dificultam, tá? Mas os nomes estão aí mais para te ajudar do que para te atrapalhar, beleza? Pessoal, amido. Amido, né? A gente vai encontrar muito nos tubérculos, né? Ou nas raízes das plantas, né? Aqui, ó, batata doce, cenoura, né? Aipim, né? Ou macaxeira, como falam aqui no Nordeste. Alguns lugares chamam de mandioca também, né? Acho que é mais pro centro-oeste, norte. Mas, galera, numa principal, eu digo que o amido talvez seja a principal fonte alimentar, né, da população humana. É a fonte energética alimentar da população humana. Toda a sociedade consome amido, tá? E é muito importante, beleza? E é a reserva energética, né, dos vegetais, como eu falei, né? Tá, pessoal? Galera, a glicose, isso eu não quero que vocês se esquentem muito não, tá? Mas é importante pra galera que quer um refinamento maior. Quem não quer um refinamento, nem precisa se preocupar com isso. Mas sim, a glicose, tá? Ela, ela tem assim, ela tem algumas configurações, tá bom? Tem alfa-glicose e beta-glicose. São as duas principais configurações da glicose. Como que funciona isso? Pessoal, numa aula de aprofundamento eu vou mostrar para vocês quando eu fazer discursivo, tá? Na molécula eu vou mostrar isso. Para questão discursiva eu mostro. Vou fazer umas aulas extras depois em relação a esses detalhes, assim. Mas é o seguinte, a alfa-glicose a gente consegue digerir de boa. A beta-glicose a gente não consegue, tá? Beleza? A gente não consegue.
Quando a gente olhar para o amido ele é composto por essas alfa-glicoses. Glicogênio também, tá? Glicogênio vai ser composto por essas alfa-glicoses, tá? Perfeito? Agora, quando a gente olhar para celulose, celulose é beta-glicose. Por que a gente não digere celulose? Já vi uma questão discursiva que era assim, pô, se a gente olhar o glicogênio são várias glicoses juntas, tá? Uma molécula só. Quando a gente olhar o amido são várias glicoses juntas numa molécula só. A celulose são várias glicoses juntas numa molécula só. Por que a gente consegue digerir amido, consegue digerir glicogênio, não consegue digerir celulose? Porque assim, tá na diferença da beta-glicose, tá bom? Perfeito? A celulose é composta por beta-glicose. Tudo bem até aqui? De boa? Só para vocês saberem uma informação. E a gente não tem enzima para digerir. Isso aí, já caiu. Se eu não me engano, foi na UFRJ, na época que tinha vestibular. Acho que caiu na UFRJ isso. O amido ele é digerível pelas alfa-amilases, né? Nós temos a alfa-amilase, como eu falei, alfa-glicose, né? Nós temos a amilase salivar, né? Ou pitialina, que seria uma enzima que fica na saliva. Temos a amilase pancreática, que é a mais importante, né, pessoal? A amilase salivar, ela representa muito pouco da digestão do amido, né? Mas desde que a gente está começando a comer, por exemplo, um pão, a gente já está iniciando a nossa digestão, né? Ali na boca mesmo, tá? Por causa da amilase. Tranquilo? Tubérculos, né? Ou raízes tuberosas, né? Como eu falei. Mesma coisa tubérculo. Perfeito. E tem uma parada aqui, ó. Ih, já até botei, né? Alfa-glicose e beta-glicose aqui, ó. Já botei aqui a molécula, já estava até aqui. Esse slide é do ano passado. Mas tem uma pequena diferença bem idiota na molécula, tá? Mas muda tudo. Beleza? Ó, a alfa-glicose, por fim de interesse, né? Ela tem esse OH para baixo. Aí que tem a beta-glicose tem um OH para cima. E muda a forma com que ela vai se ligar. Nas ligações de alfa-glicose, tipo no amido, vai ficar esse OH para baixo. Nas ligações 1,4 vai ficar alternando aqui, beleza? E aí a gente não vai ter enzima para quebrar isso aqui. Perfeito? Tá certo aqui? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá certo aqui. Perfeito até aqui? Estão comigo? Estão comigo? Cara, assim, não entendi isso não. Fica tranquilo, não precisa saber dessa parada não. Essa parada é um aprofundamento refinado. Pro Enem, muito difícil que é isso. Mas depois eu vou dar um detalhe nisso numa aula discursiva, numa aula de aprofundamento, pra galera que tiver um interesse nessa parte. Se o Enem... Eita. Se o Enem um dia for cobrar isso, ele vai contar uma história pra você antes, tá? Então, não tenham medo na questão disso aí. Certeza. Celulose e quitina, né? São os dois últimos que a gente vai falar aqui, dos mais importantes. Como eu falei, né? A celulose é composta por beta-glicose, né? Acompanha as paredes celulares vegetais. Não pode ser digerido por ser humano, isso você já falou na aula, né? Mas por que a gente não digere essa glicose? Porque precisa de uma enzima chamada celulase. O ser humano não produz celulase. Nem os herbívoros produzem celulase. Quem produz celulase vai ser o quê? Bactérias, tá? A diferença é que o quê? Os herbívoros, eles têm essas bactérias no intestino deles, tá bom? No intestino deles. Perfeito? Tudo bem até aqui? Isso é muito questão de vestibular, tá, pessoal? Cai no Enem isso aqui. Então, eles fazem uma relação chamada mutualismo com as bactérias. Mutualismo é uma relação ecológica, tá? Entre dois indivíduos em que os dois ganham. E eles precisam viver juntos para poder sobreviver. Quando separa eles dois, eles morrem, tá? Então, os animais herbívoros, os ruminantes, né? Que são os herbívoros, quase a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. Ruminante é um animal que rumina. Ele come. Já ouviu falar que a vaca ela vomita a própria comida e mastiga e engole de novo? Nojento, né? Mas ela faz isso. Ela é um ruminante, tá bom? Isso é ruminar, é ficar botando a comida do estômago para fora e voltando, tá? Ela consegue se alimentar das plantas por causa disso. Pela ruminação e porque ela tem bactérias no intestino dela que tem, né? Que tem essa enzima chamada celulase, tá bom? Por exemplo, tem até no caso dos cupins, que são herbívoros também, eles têm o quê? Eles têm um protozoário que produz celulase, tá bom? Tranquilo? É mutualismo, né? Porque assim, a bactéria, o protozoário, ele ganha o quê? O que ele ganha com isso?
Pô, ele ganha alimento, né? A vaca tá ali comendo, tá mandando alimento pra ele ficar de boa. A bactéria não vai ter que correr atrás de alimento. Ela tá num lugarzinho protegido que ela já consegue o próprio alimento dela direto ali. Mas ela fornece alimento pro bicho também. Perfeito? Então tudo isso que a gente já falou, né? Da celulose, que é também a principal componente das fibras alimentares. É muito importante a gente... Qual é a função da fibra alimentar? Fibra alimentar ajuda muito na nossa alimentação para aumentar a motilidade intestinal. O que é isso? Motilidade intestinal. O movimento do intestino ajuda a gente a cagar certinho, tá? Outra coisa muito importante, que na aula de lipídios eu acredito que a Manuela vai falar com vocês, é que a fibra alimentar, tá? Algumas fibras alimentares, elas têm uma adesão muito boa às gorduras, tá? Aos lipídios. Então, quando a gente consome fibra alimentar junto com alimento gorduroso, ela reduz a quantidade de gordura, que na maioria das vezes é sempre alta, né? Em alimentos gordurosos, em alimentos processados também. Então, comer, por exemplo, aquele hamburgão, tirar a salada não é um bom negócio. Sem contar que a alface é gostosinha, né? Alface e tomate. Então é bom você comer o hambúrguer com a salada para você diminuir o teor de gordura. Sem contar que tem pesquisas consistentes mostrando que as fibras alimentares elas reduzem o teor de colesterol, tá? Teor de colesterol. Como isso funciona? Vou deixar para Manuela explicar. Mas tem a ver com a bile, né? Tem a ver com a bile. Beleza? Ela tira a bile, joga para fora e aí eu uso o colesterol para fazer a bile, tá? Então, mais ou menos assim que funciona. Tá indo tranquilo a aula? Eu sei que é meio conteúdo meio pesadinho, né? É muita informação, né? Mas tá dando de boa? Tá dando pra prosseguir? Tão suave? Alguém tá morto aí já? Eu vou ficar mais um pouquinho, mais uns 15 minutinhos. Tá dando de boa, né? Pra pegar, né? Aulinha é muito boa. Pô, eu me amarro, cara, em bioquímica. Eu sei que é odiado por muita gente, mas, pô, pra mim é uma das melhores aulas que tem. Porque aqui a gente tá falando da base da biologia mesmo. Tá olhando a nível químico, né? Eu sempre gosto de falar que a biologia ela é refém da química, né? E que é refém da física. Então, assim, não tem jeito. Pra gente se conhecer, pra gente saber, aumenta a dificuldade. Pra gente, se o cara de biologia falar, perdão, o cara de química falar que eu tô errado, tá? Porque a química é mãe da biologia. Então, tem que estudar bioquímica. Quitina, pessoal, quitina, né? É... Quitina ela é o quê? Ela é também um carboidrato estrutural, tá? O nome do... Lembra que eu falei que a celulose é composta de beta-glicose, amido, alfa-glicose. A quitina é composta por um monossacarídeo chamado N-acetil-glicosamina. Não é nenhum monossacarídeo, é um carboidrato aí diferente, tá? Beleza? É um carboidrato aí diferente que meio doido esse carboidrato aí, mas fica aí por curiosidade para quem quiser saber, tá? Difícil cair isso em prova. Que a quitina é importante? Compõe o exoesqueleto dos artrópodes, né? Como eu falei, a casca, por exemplo, a do besouro. E a parede celular dos fungos. Fungo tem parede celular? Tem, tá? O fungo tem parede celular e é composta por quitina. Tá vendo aqui? Quitina, né? Glicanas. Não precisa nem saber disso, só precisa saber disso, tá? Pra cá. Mas assim, informação extra, né? Pra galera discursiva. Tá bom. Como que eu reconheço? Como que eu reconheço? Isso aqui é pegado do Leniger, tá, pessoal? Como que eu reconheço? É do Leniger ou do... Eu não lembro agora se é do Leniger ou do outro livro lá. Mas, galera, como que eu conheço se é uma molécula só ou, ou se é outra molécula? Ou se são mais de uma molécula? Galera que perguntou isso. Agora, para finalizar a aula, deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito importante aqui. Esse aqui é mais doideira. Esse aqui é mais doideira pro finalzinho. Eu vou ter que falar dessa parte aqui. Isso aqui é doideira pra galera hard aqui. Mas, ó, acho que acabou, né? Tem umas questõezinhas, mas eu não vou fazer hoje, não. Pessoal, os monossacarídeos, como eu falei no início, são monômeros, tá? São monômeros, perfeito? O que é isso? Um monômero é uma molécula, tá? Que é um tijolinho. É um tijolinho que constrói uma molécula maior, tá bom? Os monossacarídeos, eles servem como monômeros, tá? De moléculas maiores, que são polímeros, ou polissacarídeos, né? Ou oligosacarídeos também, tá?
os monômeros, os monossacarídeos, tipo a glicose, a galactose, né? A ribose, entre essas moléculas, elas costumam compor moléculas maiores, tá certo? Elas servem, elas podem estar sozinhas? Podem, mas elas atuam muitas vezes como tijolinhos de moléculas maiores, tá? Sempre for uma molécula muito grande, repetida, a gente chama de polímero, tá? Beleza? Tipo assim, uma gara de glicose se repetindo várias vezes numa mesma molécula, chama de polímero. Quando esse tijolo tá sozinho, chama de monômero. Tá certo? Deu pra entender isso? Deu pra entender isso de boa? Fez sentido pra maioria aí? Tá certo. Pessoal, como que acontece isso? Agora que vem a parte mais hard, tá? Mas também não é tão difícil não. A ligação, que eu vou chamar de ligação glicosídica, tá? Que é, por que glicosídica? É entre dois glicosídeos, entre dois carboidratos, né? Eu chamo que é uma síntese, tá? Tudo que eu vou juntar das coisas é uma síntese. Quando eu tô sintetizando, eu tô pegando uma coisa e outra e sintetizando numa coisa só, né? Tô juntando duas moléculas aqui numa coisa só, tá bom? Eu chamo isso aqui de síntese por desidratação, tá? Síntese por desidratação. Porra, como assim? Eu tô juntando duas coisas e eu tô tirando uma água, tá? Quando eu faço essa junção aqui, perfeito? Consegue ver que são duas moléculas iguais aqui? Glicose e glicose. Tá conseguindo ver? Como é que eu junto essas glicoses? Eu vou fazer essa ligação aqui, tá bom? Eu vou ligar esses caras por um oxigênio. Como que eu faço essa ligação? Pô, é só juntar tirando uma água. Tá vendo que OH mais H forma uma água. Se eu tirar essa água, sobra uma ligação aqui para esse carbono aqui, não sobra? Ó, tem um carboninho aqui escondido. Lembra que eu falei que o ponto é o carbono? Se eu tirar esse OH, sobra uma ligação para esse cara. Só. E aqui o oxigênio está ligado com um cara só. Se eu tiro essa água, sobra uma ligação para o oxigênio, uma ligação para esse carbono. Vá lá, juntei. Tá vendo? Essa ligação que sobrou, juntei com o oxigênio desse cara. Que estava justamente precisando de mais uma ligação depois que saiu a água. Ó. Show? Fez sentido? Síntese por desidratação. Fez sentido, pessoal? Tá? Beleza? A maior parte dos polímeros orgânicos, né? Das grandes moléculas orgânicas, eu vou sempre fazer por isso. Síntese por desidratação, tá bom? Tranquilo? Como que eu reconheço? Geralmente a síntese por desidratação ela vai gerar essas ligações com o oxigênio aqui. Quando eu ver duas moléculas de mãos dadas pelo oxigênio, tá? Beleza? Eu geralmente reconheço que tem duas moléculas aqui. Quando tem essa ligação com o oxigênio aqui no meio delas. Eu reconheço que tem uma e tem duas. Perfeito aqui? Foi? É assim que eu reconheço que tem duas moléculas. Tá certo? Show? Mais um exemplo aqui, tá vendo? Depois de volta na aula para ser analisada com calma a molécula. Mas ó, glicose, frutose, formando uma sacarose. Não necessariamente precisam ser exatamente iguais. Como que eu quebro? Se eu precisei desidratar para juntar, para eu quebrar, o que eu faço? Eu hidrato, eu jogo água. Tudo bem? É o contrário. Ó, tá aqui um exemplo. Isso aqui são, pensa que é como se fosse a glicose juntando com a glicose, ó. Desidrato e junto. Com a quarta. Para eu quebrar, o que eu faço? Eu pego a 3 e 4 e jogo água aqui nelas. Aí quebra. Fez sentido, pessoal? De forma simplificada, seria meio que isso. Tá bom aqui, pessoal? Foi? A última coisa que eu vou falar com vocês é isso aqui. Vamos fechar essa aula logo, né? Estamos ali no finalzinho. Preciso de mais 10 minutos e a gente fecha. Cara, glicoconjugados ou açúcares conjugados. Ou complexos, tá? Sempre que eu tenho uma coisa que é conjugada, sempre que eu tenho uma coisa que é complexa, o que seria isso? É quando tem um carboidrato unido com outra molécula que não é um carboidrato. Tá certo? Vê tudo no canal, que a aula foi supimpa essa aula aqui. Chuchu beleza. Ó, quando eu tenho um carboidrato conjugado, é sempre um carboidrato unido a uma molécula que não é um carboidrato. Um carboidrato ligado a uma proteína, um carboidrato ligado a um lipídio, tá? A gente chama de glicoconjugados, tá bom? Os mais importantes vai ser o quê? Vai ser as glicoproteínas, tá? E as proteoglicanas também, tudo bem? Qual é a diferença?
Glicoproteína é quando eu tenho mais proteína que glicose, tá? O final sempre vence, né? Sempre que eu tenho uma glicoproteína, a maior parte é a proteína. Quando eu tenho proteoglicana, a maior parte é o quê? O glicídio, tá? Então, quando eu tiver proteína ligada a um glicídio, se a maior parte for proteína, é glicoproteína. Proteoglicana é quando a maior parte é o glicídio, tá bom? Onde que esses caras vão ser importantes, pessoal? Glicocálix. O glicocálix, ele é uma glicoproteína, tá bom? Ou seja, tem mais proteína que glicose. Na maior parte, né, vão ser glicoproteínas. Acho que existe até uns glicocálix que são proteoglicanos, mas não vem ao caso. Tem, ó, tá vendo? Proteoglicano aqui, ó. Mas a maior parte é glicoproteína, tá bom? Para que serve o glicocálix? Vamos falar mais sobre isso na aula de histologia. Mas o glicocálix, ele é uma estrutura que fica na membrana plasmática. Ele serve muito para quê? Para reconhecimento celular. Para a célula reconhecer as células amigas, os inimigos também, tá? E serve muito para o nosso sistema imunológico identificar quais células são nossas, quais não são nossas, tá? Ele serve como uma rede de reconhecimento. Sem contar que muitos deles são receptores, tá? Servem como receptores para um hormônio, para alguma coisa, tá bom? Se ligar. Perfeito? Mas eles são mais importantes na questão do reconhecimento celular, tá? Numa coisa que futuramente eu vou falar com vocês, que é uma coisa chamada MHC, tá? MHC, que é basicamente é um detector que o nosso sistema imunológico tem para identificar as células que são nossas e as que não são nossas. Show de bola? Tranquilo? Temos também as glicosaminoglicanas, né? Que são glicoses com NH2, tá bom? Glicoses ali unidas com uma amôniazinha, né? Tá bom? O grupo amino, né? No caso. Tá certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Mas qualquer glicoconjugado, eu posso ter inúmeros glicoconjugados. Pode ser glicose com... Perdão, pode ser um glicídio com um aminoácido. Pode ser um glicídio com um, um lipídio. Pode ser um glicídio com qual o nome? Um ácido nucleico. Existem diversas maneiras, tá? Da gente ter glicoconjugados, de diversas maneiras diferentes. Mais importantes são os glicocálix, que é isso. Beleza, pessoal. Agora a gente vai entrar no aprofundamento aqui, tá? Que assim, é maluquice para vestibular em geral. É muito mais para quem, galera da Unicamp, FUVEST. Tá bom. Vocês deram definições boas de carboidrato, mas qual é a definição adulta de carboidrato? A definição que deram de primeira, né, que o Vitor, não sei nem se ele tá me dando a aula, mas que o Vitor deu de primeira, foi assim, foi 10. Faz sentido? Mas dá pra gente aumentar ainda mais a profundidade disso aí, tá? Os carboidratos, eles têm duas identidades químicas, beleza? Os carboidratos, eles podem ser polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, tá? Isso é um aprofundamento demais. Por exemplo, Sol, você vai ficar com muita dificuldade de entender isso porque você não teve a base de química orgânica. Mas pra galera que já teve a base de química orgânica, dá pra entender, tá bom? Porque assim, quem não teve a base de química orgânica vai ficar um pouco complicado. Mas não tem problema, tá? Eu vou explicar mais ou menos aqui. Ó, polihidroxialdeídos. Que isso? Nós temos duas funções na química orgânica. Temos temos uma cacetada de funções. Mas algumas dessas funções são duas. Temos os aldeídos e as cetonas, tá? Um aldeído na química orgânica é quando eu tenho na ponta, tá, de uma molécula esse C dupla O, tá? Esse C dupla O é um carbono sozinho na ponta ali, tá vendo? Só ligado a mais um carbono com um dupla O ligado a um oxigênio. Isso é um aldeído. A cetona é o que tá no meio, é o carbono que tá ligado, tá? No meio a dois carbonos ou até mais, né? Não, só pode ser a dois carbonos, até mais não. É um carbono no meio ligado a dois carbonos com um dupla O, perfeito? Que aí seria a cetona. São funções, tá? Esses compostos, e por eles terem isso, por ter esse grupo funcional que a gente chama, né? Por ter esse dupla O na ponta e ter esse dupla O no meio, eles se comportam de maneiras diferentes, tá bom? Sempre que eu tiver um carboidrato, eu pelo menos vou. Esse carboidrato vai ser um aldeído ou uma cetona, tá bom? Mas com uma cacetada de
com uma cacetada de hidroxilas. O que é hidroxila? É SOH. Por isso que o nome do carboidrato vai ser sempre polihidroxialdeído. Como assim? É um aldeído com polihidroxi, com muitas hidroxilas, ó. Aldeído com muitas hidroxilas, tá vendo? Polihidroxi, muitas hidroxilas, aldeído. Ou polihidroxicetona. É uma cetona com muitos, né, grupos hidroxi aqui, com muitas hidroxilas, tá certo? Fez sentido, pessoal? Eu sei que muita gente boiou, né, nessa explicação aqui, não boiou? Ou deu para entender? Eu tentei explicar ali a química orgânica. Mas para que vai servir isso? Só para um aprofundamento. Por exemplo, uma questão de prova hard, assim, porra, metendo pau em vocês aí, falando assim, qual a identidade química dos carboidratos? Porra, aí o cara tem que ter um refinamento, isso é rodapé do livro, tá? Porque assim, muito mais do que um composto com carbono, oxigênio e hidrogênio. Porque assim, eu posso pegar compostos que tem carbono, oxigênio e hidrogênio e não ser o carboidrato, tá? Agora, se for uma polidroxaldeído e polidroxicetona, é carboidrato de fato, tá? Tranquilo? Então, no caso, o Sol, no caso do poli, por exemplo, o poli significa muitos, né? Muitos. Para algumas coisas a gente vai fazer diferenciação. Para biologia a gente faz a diferenciação. Oligosacarídeos, polissacarídeos. Agora sim, para química, geralmente você não tem muito oligo não. Geralmente uma coisa que é grande chama de poli logo, tá ligado? Mas é só uma simples diferenciação do que é oligo e poli para duas, tá? Para duas nomenclaturas diferentes. Vou deixar o slide disponível, tá? Vou deixar assim. Vou deixar o slide disponível para vocês. É... Mas assim, no caso do. Ah, não, é mas porque poli com dois is. Ah, é esse mesmo. É esse mesmo, entendi. Eu pensei que era porque é poli. Viajei aqui na tua pergunta. É esse mesmo. Isso é da IUPAC. A IUPAC ela inventou essa nomenclatura. Tá? Quando tem um H, polihidrox. Quando tem um H, eu esqueço que o H existe. Eu junto só as vogais. IUPAC aí. Só a química. Não vou nem falar assim, corta essa parte, hein? Mas só a química. Só os químicos ligam pra IUPAC. Tipo, quando tu vai pegar um produto químico mesmo pra fazer, os caras dão o nome que eles quiserem no nome comercial. Eles nunca vão dar um nome químico mesmo, de fato. Doideira. Você tem que ver no rótulo pra ver o que você tá comprando de fato. Quando você tá comprando alguma coisa assim, um alvejante, uma coisa pra tua casa, sempre tem que ver, qual o produto ativo. Tu tem que olhar atrás pra poder ver. Mas deu pra compreender isso? Ficou de boa? É isso, pessoal. Fechamos então. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade, algo pra perguntar? Agora eu vou ter que papirar aqui, estudar igual um doido, pra... Pode encerrar já.